por volta dos anos de 1850, o Jinta já tinha virado lenda como caçador de demônios. O cara era brabo mesmo. Um dia ele recebe um pedido meio esquisito de um ricaço para fazer um trampo diferente. O cara apresenta o Senji, assistente dele, e fala: qualquer coisa que tu quiser saber sobre essa missão, fala direto com ele. E sem enrolar, levanta e vai embora da sala. Senji dá um salve no Jinta e já manda a real. E aí, quanto você já tá por dentro do rolê? O patrão já tinha explicado que queria proteger a filhinha dele, a Natsu, de um demônio que apareceu do nada. Mas claro, a treta era mais embaixo. Basicamente, o Jinta ia ser tipo segurança pessoal da Natsu. Desde que ela fez 13 anos, diz que escuta umas paradas sinistras do lado de fora do quarto. Um demônio fica falando: "Me devolve minha filha". A mina vive em pânico, achando que o bicho vai aparecer para levar ela embora a qualquer momento. Falando nela do nada, a Natsu invade o quarto procurando Senji. Quando vê o Jinta sentado ali, já saca na hora: "Ah, você quer o tal guarda-costas que meu pai arranjou?" Mas antes do Jinta conseguir se apresentar direitinho, ela já corta ele: "Sai fora, não quero saber de você aqui, aposto que nem é caçador de demônio coisa nenhuma, deve ser só mais um enrolador". Senji tenta acalmar os ânimos e convence ela de que o Jinta é real. Ele diz que o pai dela ralou para conseguir encontrar o cara. Mesmo assim, Natsu nem dá ouvidos e ainda manda o Senji expulsar o caçador fajuto. Mais tarde, já de noite, Natsu tá sentada na cama, toda tensa com medo do demônio voltar. Senji, preocupado, se senta do lado de fora da porta para dar um pouco de paz pra menina. Teria sido melhor ter o Jinta por perto, né? Mas como ela botou ele pra correr, sobrou pro Senji. Ele não tem muita certeza se conseguiria fazer algo num perrengue de verdade contra um demônio, mas diz pra Natsu: "Eu fico aqui até o sol nascer, pode dormir de boa". Ela até fica um pouco mais tranquila com isso, mas ao mesmo tempo fica mal porque o Senji também parece não acreditar nela, assim como o pai. Mesmo assim, ele contratou um samurai para matar o tal demônio, né? Então vai entender. Senji não sabe dizer se o chefe acredita 100% nessas paradas de demônio, mas garante que tá levando tudo bem, a sério. Ele realmente se importa com a segurança da Natsu, mesmo ela não sendo filha de sangue dele. Aí, bem nesse momento, a voz do demônio volta. Natsu começa a tremer inteira. "Senji, me ajuda por favor", ela implora. Mas ele também trava, fica paralisado de medo. Quando finalmente o bicho aparece, Senji diz pra Natsu se trancar no quarto que ele vai lidar com a situação. Só que vamos ser sinceros, ele não fazia a menor ideia de como enfrentar um bicho daquele. E é aí que o Jinta brota do nada, do jeitão dele, já cortando o braço do demônio. Primeiro, ele até tenta trocar ideia. "Fala aí, quem é você de verdade?" O demônio não responde. Então o Jinta mete-lhe um golpe só e parte o bicho no meio. A criatura cai no chão e vira uma fumaceira preta. Por enquanto, Senji e Natsu tão seguros. Ela olha pro Jinta e reconhece. É o mesmo cara que ela expulsou mais cedo. Ele vira pra ela e manda: "E aí, ainda acha que eu sou um farsante? Ele morreu?" Natsu pergunta, ainda tremendo. Jinta olha pra fumaça escura e responde: "Ainda não. Demônio mesmo só morre de verdade quando vira névoa branca. Isso aí foi fumaça preta, ou seja, esse aí vai voltar." No dia seguinte, de manhã, Senji agradece o Jinta por ter salvado a pele deles. Sabendo que o bicho ainda vai dar as caras de novo, pede para ele ficar mais uma noite. Jinta topa, mas diz que antes tem umas perguntinhas sobre a Natsu. Desde que ouviu o demônio dizer "devolva minha filha", ficou com a pulga atrás da orelha. Tem algo estranho nessa história. Aí o Senji abre o jogo. Os pais verdadeiros da Natsu eram parentes distantes do chefe, mas morreram há um tempo. Foi por isso que o chefe adotou ela como filha. E deixa bem claro, não tem chance nenhuma dela ser filha de um demônio. Se fosse, o chefe jamais teria levado ela para casa. Mas aí vem a parte mais pesada. Senji revela que a esposa do chefe foi morta por demônios, e o filho dele sumiu logo depois, sem deixar rastro. Desde então, o chefe joga toda a culpa nos demônios por ter perdido a família dele. E o ranço dele por demônios é gigante. Naquela mesma noite, a Natsu tá jantando com o pai e pergunta se deu tudo certo com o novo guarda-costas. No começo, ela estava meio desconfiada do Jinta, mas depois de ver com os próprios olhos o que o cara é capaz de fazer, ficou convencida de que ele é real mesmo. Só que mesmo assim, a Natsu fica com a pulga atrás da orelha. Por que diabos o pai dela escolheu justamente o Jinta para esse trampo? Aí o velho manda a real, que tava rolando uns boatos em Edo. Não era só sobre demônios se escondendo por aí, mas também sobre um espadachim sinistro que derruba qualquer demônio com um golpe só. Desde que paguem bem, né? O pai dela foi atrás disso tudo, investigou por conta própria e confirmou que os papos eram verdadeiros.
Foi aí que ele sacou que não tinha ninguém melhor para proteger a filha dele do que esse tal de Jinta. Natsu fica mais tranquila depois de ouvir isso. Saber que o pai realmente acreditou nela quando falou do demônio aliviou muito, porque para ela, o amor do pai é a única coisa que importa de verdade. Desde que foi adotada, Natsu sente uma alegria imensa, mas também carrega um peso danado por causa das fofocas cruéis que o povo vive espalhando sobre ela. Mais tarde, já de noite, como tinham combinado, Senji e Jinta estão lá de plantão na porta do quarto da Natsu, esperando qualquer coisa estranha. Aí do nada ela aparece e pede pro Jinta falar o nome dele, já que nem tinha deixado ele se apresentar antes. Como o pai dela claramente respeita o cara, ela resolveu confiar também. Jinta percebe o quanto a Natsu ama o pai adotivo, Yuzo, o que faz total sentido. Afinal, o cara acolheu ela quando ninguém mais quis, deu um lar, deu carinho, então é óbvio que ela tem uma gratidão enorme por ele. Enquanto estão nessa conversa, o Jinta comenta que ouviu uns papos sobre o filho sumido do Yuzo e pergunta se ela sabe de algo, mas mal ele menciona isso. A Natsu já se fecha e solta um "não sei de nada" no grito. Dá pra ver que é um assunto que mexe muito com ela, então o Jinta deixa quieto por enquanto. Aí vem uma pergunta daquelas. Natsu vira pro Jinta e pergunta se é mesmo possível um humano e um demônio terem um filho. E ele, direto e reto, responde que sim. Isso deixa ela toda encucada, pensando se talvez ela seja filha do demônio que vive atormentando ela. Mas o Jinta logo corta essa ideia, fala que ela não tem nada a ver com esse demônio aí. A Natsu insiste, quer saber como ele pode ter tanta certeza. Então o Jinta explica que já teve treta com esse demônio antes, conhece a peça e garante que ele não pode ser a mãe dela, nem fodendo. Aí ele aproveita para explicar como nascem esses capirotos. Alguns nascem de pais demônios, outros de cruzamento com humanos, mas tem uns que simplesmente aparecem do nada. São criados de emoções humanas muito fortes, tipo ódio, medo, tristeza, tudo bem pesado. E quando essas emoções se acumulam demais, às vezes viram um demônio, igual ao que está apavorando a Natsu. Ela começa a se desesperar quando o bicho aparece de novo, mas o Jinta vai com calma, se aproxima e começa a tentar trocar ideia com ele, perguntando o nome. Só que o demônio nem parece entender nada. Quando ele parte pra cima, o Jinta mete-lhe um golpe na cara e derruba o bicho no chão. Senji já se desespera e fala pra ele acabar logo com o monstro, mas o Jinta se recusa. Diz que se fizer isso agora, o bicho só vai voltar de novo, como sempre. Natsu não entende nada e exige uma explicação. É aí que o Jinta solta a bomba, aquele demônio nasceu das emoções dela. Foi criado quando ela começou a acreditar que, causando confusão, o pai dela ia dar mais atenção. Ela tenta negar na hora, mas conforme o Jinta vai falando, tudo vai fazendo sentido para ela. Ela queria muito, desesperadamente, ser vista como filha de verdade. Queria ser notada. E aí, puff, aparece um monstro para realizar esse desejo. O Jinta manda real. A única forma de dar fim nesse demônio de uma vez por todas é ela tomando as rédeas dos próprios sentimentos. Mas a Natsu fica sem saber como fazer isso. Aí o Jinta, tranquilo, responde: "Você só precisa aceitar o que está sentindo, só isso." E aí, Natsu fica na dela, pensativa, até que cai a ficha. No fundo, o que ela queria mesmo era que o Yuzo tratasse ela como filha de verdade. Mas sempre bateu aquela insegurança, tipo, será que ele me vê assim mesmo? Aí, no momento de desespero, ela pensou que se um demônio atacasse ela, talvez o pai se preocupasse e mostrasse carinho. Só que tudo isso acabou virando um monstro de verdade, bem ali na frente dela. De um jeito meio doido, aquele bicho era tipo ela mesma. Mas aí Senji manda real pra ela: não pode pensar assim. Beleza, o demônio nasceu por causa dos sentimentos dela, mas isso não é o que importa agora. Senji, que já entendeu o rolê todo, sabe que o Yuzo ama a Natsu de verdade, e que ela também ama ele. Só que os dois são meio ruins de demonstrar essas coisas, né? Agora a Natsu vai ter que lidar melhor com o que sente, mas o Senji garante que ela não vai estar sozinha nessa, ele vai estar do lado dela, sempre. Isso dá pra Natsu uma força que ela nem sabia que tinha. Aí ela consegue deixar pra trás aquele sentimento de dúvida e a raiva que ela sentia de si mesma, tudo aquilo que deu vida ao demônio. E então ela olha pro Jinta e manda: "Pode acabar com ele." Na hora que escuta isso, o Jinta puxa a espada e pá, corta o bicho ao meio. Dessa vez, o corpo do demônio vira uma névoa branca e some. O Jinta percebe que o bicho não vai voltar. Mas mais tarde, quando a Natsu já está de volta na cama, descansando, a forma do demônio começa a aparecer de novo. E o Jinta já saca que isso não devia estar acontecendo. Se o bicho fosse só fruto dos sentimentos da Natsu, ele teria sumido para sempre quando ela superou aquilo tudo. O fato dele estar voltando só pode significar uma coisa: tem mais alguém envolvido nessa treta.
E pelo que o Jinta conhece, só tem mais uma pessoa naquela região que poderia ter gerado um demônio, a esposa do Yuzo. Agora que os sentimentos negativos da Natsu sumiram, o demônio está com dificuldade de manter a forma. Mas aí começa a chamar não pela Natsu, e sim por Suzune. Bum! Verdade revelada, Jinta é o filho perdido do Yuzo. E esse demônio aí é a mãe dele. E também mãe da Suzune. Jinta não lembra direito como era a mãe dele quando ela estava viva, mas mesmo assim é triste ver que as coisas acabaram desse jeito. A única coisa que ele pode fazer agora é ajudar a alma dela a descansar em paz. Na manhã seguinte, quando o Jinta está se preparando para ir embora, Senji e Natsu aparecem para agradecer por tudo que ele fez. Só que o Jinta já manda na lata. Relaxa, nem precisa agradecer. Já recebi minha recompensa. Para ele, aquilo tudo foi uma chance de consertar algumas coisas do passado. Natsu fica meio perdida, sem entender direito o que ele quer dizer com isso. Aí o Jinta começa a abrir um pouco o jogo. Fala que depois que virou adulto, começou a pensar melhor nas coisas que fez. Tipo, quando ele fugiu com a Suzune, ele achava que estava fazendo certo, mas nunca parou para pensar em como isso podia ter machucado o pai dele. Natsu continua sem sacar tudo, mas o Jinta só dá um conselho. Valoriza o carinho que teu pai te dá. E com isso, ele vira as costas e vai embora. Pouco depois, o Yuzo aparece. E quando a Natsu pergunta por que ele não foi agradecer ao Jinta também, ele só dá uma de tranquilo. Eu já sabia que ele ia dar conta, então não achei que precisava me despedir com firula. Senji, meio curioso, pergunta como ele podia confiar tanto num caçador de demônios qualquer. Mas o Yuzo responde com um sorrisinho. Ué, é normal um pai confiar no próprio filho. Os outros ainda nem sabem que o Jinta é filho dele, e o Yuzo nem quer contar. Tá de boa deixar assim. Aí ele manda o Senji parar de enrolar e voltar para os deveres dele. Quando já tá saindo, a Natsu segura o pai. Tem uma parada que ela precisa falar. Ela pergunta se tem algum jeito de ajudar ele no trabalho. O Yuzo, surpreso, pergunta por que esse papo do nada. E ela responde que o Jinta aconselhou ela a mostrar gratidão por tudo que o pai fez. Isso mexe com o Yuzo, dá pra ver. É uma prova de que o Jinta ainda guarda carinho por ele, mesmo depois de tudo. Mas com um sorrisão caloroso, ele fala pra Natsu que ela não precisa fazer nada. Porque, no fim das contas, a maior alegria que um pai pode ter é ver a filha crescendo, feliz e com saúde. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.